óbito fetal. No dia 18/3, houve expulsão do feto e placenta. Nesse dia, a paciente apresentava péssima evolução clínica, com parâmetros ventilatórios elevados e não tinha resposta à postura em prono. Houve necessidade de drogas vasoativas durante todo o período e apresentava um quadro infeccioso de difícil controle e estava em uso de vários anticoagulantes. Também apresentou, 3 dias depois, fibrilação atrial, que teve resposta adequada à amiodarona. No dia 30/3, a paciente apresentou alterações nos reflexos pupilares, pupilas médio fixas, que retornaram à normalidade após suspender o rocurônio. Na tomografia, foi encontrada mastoidite e sangramento cortical cerebral de pequena monta, que regrediu após suspensão do anticoagulante e teve melhora posterior do estado neurológico. No dia 5/4, e aqui já vou fazer um parêntese, já estávamos no dia 34 de sintomas. Eu estou na sala já. A tomografia do tórax mostrava... Saconeta? Oi? Ela já entrou, ela pode continuar, né? Por gentileza, fique à vontade, meu amor. Dá para o senhor voltar no comecinho? Eu queria voltar esses slides um pouquinho. Pode voltar aqui. Essa paciente é um caso bem, assim, eu tinha feito outro caso para vocês e aí eu troquei, porque essa paciente, ela foi de uma grande importância para nós no hospital. Eles nos pediram uma vaga no dia 2 de março, essa paciente iniciou com sintomas gripais no dia 2 de março, 10 de março ela teve uma piora dos sintomas numa cidade do interior do estado de Mato Grosso, em Juína. Ela foi internada no Hospital São Lucas, com uma piora do quadro, e uma ex-residente nossa pediu com urgência a vaga. Nós recebemos a paciente, ela chegou no nosso serviço no dia 17/4, entubada, com altos parâmetros ventilatórios. Na admissão, nós não ouvimos o BCF. Ela trazia consigo uma tomografia e que foi repetida no serviço. Nesse momento, apresentava 50% do pulmão comprometido. E nós pedimos um ultrassom imediato e comprovamos o óbito fetal. Você pode passar No dia 18, nós entramos com a indução no dia 17, no dia 18 houve a expulsão do feto e da placenta. Essa paciente, ela evoluiu, ela teve uma péssima evolução clínica durante todo, assim, até uns 10 dias antes da saída dela da UTI. Então, assim, eu vou depois colocar em ordem cronológica, mais ou menos, alguns acontecimentos, mas ela necessitou de altos parâmetros ventilatórios, não respondeu ao prona, houve necessidade de drogas vasoativas durante todo o período, teve várias complicações e um quadro infeccioso de difícil controle, onde foram usados vários antimicrobianos, não são anticoagulantes, de amplo espectro. Aí eu vou começar a documentar para os senhores algumas coisas importantes. Então, no dia 21 de março, 5 dias após a internação, essa paciente apresentou uma fibrilação atrial que respondeu à amiodarona. Próxima. No dia 30 de março, ela teve os reflexos pupilares, ficou com as pupilas médio fixas, achamos até nessa hora que ela poderia estar evoluindo para uma morte cerebral. Aí foi visto que era uma complicação, um efeito colateral do rocurônio. Esses reflexos retornaram quando foi suspenso o rocurônio. Na TC desse mesmo dia foi visto uma mastoidite, sangramento cortical cerebral de pequena monta, e nesse momento teve que ser suspensas as medicações anticoagulantes. E essa paciente aí, esse sangramento, ele evoluiu com melhora depois da suspensão dos anticoagulantes e também houve reposição de hemoderivados. No dia 5 de abril, essa paciente na TC houve uma piora do comprometimento pulmonar, tinha vidro fosco, consolidação com broncogramas aéreos intermeio. Próximo, pode ir. Aí, nessa mesma tomografia, viu-se uma trombose de veia cava inferior, logo abaixo a veia renal, uma inflamação de sigmoide
e também uma suspeita de endometrite. Ela tinha um ultrassom transvaginal na época, mostrando uma cavidade endometrial alargada com o resto, a imagem heterogênea, que poderia surgir restos placentários. Ela também, nessa PC, teve um pseudocisto pancreático e uma imagem que sugeria a formação de um abscesso renal. Nesse dia foi feito um reajuste das drogas antimicrobianas, tá? E no dia 6/4, na angiotomo, não evidenciaram sinais de trombose pulmonar. E aí, nesse dia, revestiram a angio-TC, e já não tinha mais aquele sangramento que ela apresentou anteriormente, ele já tinha se resolvido, isso no dia 6. No dia 8, ela passou por um processo de curetagem devido à imagem vista na cavidade, onde eles não viram saída de grandes restos, apenas coágulos. Aí, a partir de então, essa paciente começou a nos surpreender. Ela começou a ter uma melhora dos parâmetros ventilatórios, e aí foi diminuindo, foram se retirando a sedação. Ela manteve uma fibrilação atrial crônica, mas estava com boa estabilidade hemodinâmica, e assim, para nós que todos os dias pegávamos notícia dela, porque eu sou professora visitadora da universidade, então nós que ficamos na visita, nós sempre vamos primeiramente à UTI, pegamos todas as nossas pacientes internadas lá da obstetrícia, e pegamos a evolução delas e discutimos isso em visita com os alunos. E a partir desse dia 10, assim, nós começamos a ver outra evolução dessa paciente. Ela começou a ter melhora do quadro infeccioso, os parâmetros ventilatórios dela foram diminuindo, e essa paciente passou a ter resposta ocular, ela já abria e fechava os olhos, e ela foi melhorando. No dia 16/4, já conseguimos retirar a ventilação mecânica, ela ficou com máscara macro sob ventilação. O próximo, por favor. Aí, no dia 19, houve uma melhora, fez repetir os exames, houve uma melhora do abscesso hepático, visto na TC de abdômen, né? E a veia cava já apresentava um pequeno trombo na parede lateral. E a cavidade endometrial estava normal. Ela teve uma melhora progressiva do quadro clínico a partir do dia 20 de abril. Ela já estava com indicação de alta no dia 24 de abril, porém essas pacientes vão para a nossa enfermaria de clínica médica, então ela só pôde sair no dia 26, porque ela ficou aguardando a vaga na enfermaria. Eu tive a oportunidade de visitá-la, e na enfermaria ela se encontra bem, ela ainda está com a tráqueo, mas não precisa mais de oxigênio. Ela está sendo acompanhada pela equipe de nutrição, que está fazendo uma recuperação nutricional dela, por nutrição enteral, fazendo fisioterapia e acompanhamento com a fonoaudióloga. Mas a paciente, assim, perto de quem acompanhou, encontra-se muito bem, e no dia que eu fui, ela falou que o maior sonho dela era conseguir ir sozinha tomar banho. Eu achei uma coisa tão corriqueira para nós, e que para um paciente que se recupera de uma doença grave, assim, mexeu com o meu coração. Eu deixei, os próximos slides, eu só deixei algumas anotações de hemogramas, e que houve uma piora ali no dia 23, que nos assustou, mas depois vimos que às vezes tem uma labaroperite mesmo, vimos que o hemograma do dia sequente estava melhor. Próximo. E eu coloquei os antimicrobianos que essa paciente usou. Então, eu acho que ela chegou para nós usando ceftriaxona, nós trocamos por tazocin, foi suspenso, foi iniciado o meropenem, que foi suspenso, e ela respondeu mesmo a teicoplamina, tá? E teve vários antifúngicos, que ela teve os quadros, complicação que suspeitaram-se de infecção, teve as culturas positivas para fungos, e essa paciente, então, aqui para deixar mais ou menos que essas pacientes, elas entram com um quadro viral, mas, assim, realmente a infecção secundária é o que nos assusta. Próximo. E hoje, a paciente usou a dexametasona, fez os usos dos anticoagulantes, conforme aqui descritos no diapositivo. E próximo,
Atualmente, ela está só usando a gamapentina, ácido valproico, a mildarona para fibrilação, metoprolol. Ela teve uma clínica de vaginite por cândida, nós fizemos o exame e prescrevemos a anistatina, porque é o único antifúngico vaginal que temos no hospital, e ela permanece o uso de enoxaparina. Mas falando que ela está, assim, perto de tudo que ela passou, ela está muito bem, e a gente espera que nós, no hospital, temos um lema, a gente não gosta, assim, a nutróloga, ela sempre fala que nós queremos devolver para a sociedade uma pessoa capaz. Então, ela vai ficar conosco até uma boa recuperação nutricional, que ela tenha condições de, pelo menos, tomar o banho, fazer as mínimas coisas necessárias, porque quando você devolve essa paciente para o seio familiar, você não sabe a estrutura daquela família, se vai ter alguém lá à disposição para tomar todos os cuidados que ela precisa. Então, ela deve ficar conosco mais um tempo para essa recuperação nutricional e, né, e muscular, que ela consiga andar, tomar seu banho, e aí nós vamos devolvê-la para a sua família. Eu acho que é essa apresentação. Muito bem, eu acho que a gente poderia começar a falar algumas coisas, né, Zaconeta? Sim. Acho que esse caso é um caso muito grave, é um caso de avaliação, né, muito complicada, mas ele tem algumas coisas que a gente tem observado nesses últimos casos que têm sido descritos, que eles costumam demorar muito para as pacientes melhorarem, né? Então, a gente está tendo uma melhora das pacientes muito arrastada. Eu queria comentar alguma coisa do nosso manual, então acho que a gente poderia compartilhar. Posso usar a caneta? Sim, a senhora quer compartilhar ou quer que eu compartilhe, professor? Eu já estou compartilhando. Ok. Está sendo visto? Está começando. Então, eu acho que é importante nessas reuniões explicar que a grande maioria dos casos, eles acabam não evoluindo da forma como evoluiu essa paciente, né? Uma forma tão grave. Então, eu quero aqui divulgar o nosso manual. O manual, depois eu vou pedir para a Karen colocar, se possível, né, o link aí do manual para as pessoas terem acesso. E o que Já eu queria comentar... Oi? Já colocou. Tá, isso, muito obrigada. O que eu quero comentar é que eu acho que é importante é esse dado aqui, né? O score de alerta, que a gente tem que prestar atenção e tem que conhecer, porque numa paciente grávida, esse score, a alerta, ela é diferente de uma paciente não grávida. Então, nós temos aqui, o que vai chamar atenção na paciente quando ela chega com as queixas? É a frequência respiratória, que vai me dizer que eu acho que isso era um dado importante, que deveria estar anotado e que a gente tem avaliado em todas as pacientes que se discute. Quando essa paciente tem uma frequência respiratória acima de 24, né? Então, paciente com 25 ou mais de frequência respiratória, isso já é um alerta vermelho, quer dizer, um alerta que a paciente, ela precisa ser internada, ela precisa ficar sob vigilância e hospitalizada. Ou então, quando a paciente ela tem a saturação de O2 menor, do que 95. Então, isso é diferente de uma paciente não grávida. Aí, nesse caso, o que a gente viu é que a paciente, ela chegou, ela foi avaliada, eu quero mostrar também aqui, né? Ela chegou já com um quadro mais adiantado, mas, na verdade, o que a maioria das pessoas atendem e observam são as pacientes que apresentam vários desses sintomas aqui, agora, mas elas... Oi? Tudo bem? Eu vou pedir para quem não estiver falando para que feche seu microfone.
Então, as pacientes, elas podem apresentar vários sintomas, como, por exemplo, coriza, febre, mialgia, tosse, mas a dispneia está ausente. E nisso a gente considera, então, um quadro leve. E essas pacientes, que são as mais comuns, elas não precisam ser medicadas, é só sintomáticos, e serem observadas com vigilância em casa. Então, elas devem retornar se piorar e devem ser avaliadas e monitoradas em casa. Pacientes que apresentam alteração, que tenham tosse, febre, tá certo? Que seja persistente ou piorou, ou então a saturação de oxigênio caiu, é menor que 95, isso acho que é muito importante a gente guardar, porque é diferente de uma paciente não grávida. Nessas pacientes, elas precisam ser internadas e serem avaliadas. Quanto à orientação, ô Zaconeta, você quer falar alguma coisa do que a gente faz de medicação? O uso aqui dos antibióticos, da heparinização e da corticoterapia? Zaconeta? Obrigado. Sim, professora. Obrigado. Antes, eu queria reforçar o que a professora Cristina falou. Veja só. Nessa paciente, nós temos informação no D1, que foi no dia 2 de março. No dia 10 do 3, ou seja, no D9, ela teve piora. Então, vejam que na assistência primária, essa paciente deve ser monitorada principalmente entre o 7º e o 10º dia. E agora estamos estendendo para 7º a 14º dia. Esse é o momento crítico em que as pacientes que não estão indo bem têm que ser revistas. Esta paciente, concordante com esse achado, no D9 ela começou a piorar, no D10 ela foi internada. E já foi transferida, entubada no dia 16, nós não sabemos que dia ela entubou. Agora, se pode passar o que a senhora queria que eu falasse dos medicamentos. É por isso que isso é super importante, o que o professor Zaconeta comentou, que a gente precisa conhecer o dia. Por quê? Porque existe uma piora num determinado período, e agora a nossa avaliação, eu vou para frente, então, aqui, ó, para os antibióticos, né? Certo, Zaconeta? Você quer que eu volte aqui? Não, então, nós já dizemos que para a paciente que está nos primeiros 7 dias e com quadro leve, sem dispneia, nós damos tratamento apenas sintomático, nós damos paracetamol, damos hidratação e acompanhamos remotamente. Mas na paciente que tem um quadro moderado para frente, internamos a paciente. O oseltamivir, ele é restrito para as primeiras 48 horas de sintomas, porque pode ser um quadro de H1N1, e para todas as pacientes que estão internadas, para todas, nós usamos enoxaparina, porque a gravidez é um estado de hipercoagulação, a infecção é um fator que gera trombose, e porque essas pacientes ficarão no leito. Então, enoxaparina para todas. Corticoide, nessas doses que a professora está mostrando aí, uma maneira bem prática, utilizando o peso da paciente. Né? Até 80 miligramas usamos 40, até 120 usamos 60 de enoxa, e acima de 120, 42 vezes por dia. Para todas enoxa. Corticoide, apenas para aquelas que estão com um quadro pulmonar importante, como regra a partir do 7º dia. Tudo bem? Se após 7 dias a paciente mantiver um quadro importante de comprometimento pulmonar, sugerimos a utilização de prednisolona ou dexametasona, a depender da disponibilidade do seu serviço. E o uso do antibiótico... Zaconeta, me dá licença, só um segundo. À vontade. É importante as pessoas entenderem que a gente deve evitar nos primeiros 7 dias, porque é quando ocorre a multiplicação viral. Então, nesse período, às vezes, a introdução do corticoide pode agravar. Então, ele deve ser introduzido depois, ou na fase pulmonar, ou na fase onde você tem, depois do 10º dia,
onde o mais importante é o processo inflamatório que se intensifica. Ótimo. E o antibiótico, que como nós estamos num processo de construção do conhecimento, e anteriormente já se indicava a azitromicina assim que o paciente começava a ter sintomas, hoje está bem claro que o antibiótico deve ser restrito para aquelas pacientes nas quais a imagem pulmonar está mostrando sinais de infecção sobreposta. E nesse caso, se faz uma cobertura de amplo espectro, utilizando ceftriaxona associada à azitromicina. Sendo que um esquema alternativo é amoxicilina clavulanato com azitromicina. Vamos fazer uma paradinha aqui para ver se nosso auditório quer fazer algum comentário ou se tem alguma pergunta. Vamos, já vou ler o chat aqui, professor. Eu vou parar o compartilhamento. Vamos ver se aqui tem alguém que queira comentar alguma coisa, fazer algum comentário. O que eu queria dizer para a Aparecida, né, é que a gente tem observado que o retorno dessas pacientes, quando elas saem da UTI, elas têm demorado muito para se recuperar, que é um retorno lento. E aí, como você falou, elas têm dificuldade imensa para coisas simples, como, por exemplo, tomar banho. A gente tem observado isso nas nossas pacientes também. Então, elas necessitam de fisioterapia, de uma alimentação adequada, e o retorno, ele é lento. Então, a gente precisa ter paciência. Professora, essa nossa paciente, hoje, ela está em nutrição enteral, tá? Com a equipe, nós temos uma equipe no Hospital Júlio Miller com nutróloga e nutricionistas, que estão fazendo essa reposição nutricional da paciente. E a fisioterapia. Seria bom se nós tivéssemos um lugar fora do leito hospitalar, porque libera esse leito para outras pacientes, né? Tipo um local para recuperação. Mas como tudo é difícil, eu costumo dizer que a minha colega sempre fala, para de inventar moda, vamos trabalhar com o que nós temos. Então, nós estamos com ela dentro da enfermaria, porque ela ainda está necessitando de muita ajuda, mas assim que ela tiver umas condições mínimas, com certeza a gente vai tentar dar essa alta para liberar essa vaga para outros pacientes. Então, mas eu vivo das mesmas dificuldades que você está vivendo, porque eu também não tenho nenhum outro local que a paciente possa ter acesso para ter esse tipo de orientação. Então, ela também fica ocupando um leito que a gente poderia dar para uma outra paciente que tivesse maior necessidade, né? Mas, como você disse, é o que temos e a gente tenta trabalhar, porque a gente não tem condições de dar alta para essas pacientes, não tem. Elas ainda, a tua tem necessidade ainda de oxigênio, porque na grande maioria das vezes elas também demoram para se desligar do oxigênio. Ela está sem necessidade de oxigênio. Eu até fiquei bem admirada. Muito feliz. O rosto dela, nossa. Porque além de toda essa dificuldade, né, da gente precisar dar físio, de exercício, de uma alimentação adequada, o oxigênio também está sendo uma coisa de luxo aqui para a gente, porque é difícil de se adquirir oxigênio para essa paciente, para ela ter isso em casa. Então, a internação, ela está se estendendo muito. Mas é como você falou, é o que temos e vamos trabalhar em cima do que temos. E o que a gente tem que devolver é uma mãe saudável, né? Agora, a pressão da sociedade é muito importante. Nós temos uma promessa do Dr. Braga, que vão ser criadas casas de apoio às gestantes e puérperas com patologias. E que, inclusive, depois que passar a pandemia, essas casas de apoio às gestantes ficariam como uma herança positiva. Então, nós não podemos esquecer isso, nós temos que apoiar esse movimento, temos que aproveitar que temos um obstetra nesse cargo, apoiar esse movimento, porque pode ser um ganho depois da pandemia. Porque isso daí vai diminuir a morbimortalidade, não só das mulheres com Covid, mas de todas as mulheres, porque a gente precisa, né? Porque a gente continua tendo as hipertensas, as diabéticas, as pacientes complicadas em obstetrícia, que precisam dessa casa de apoio, né? Doutor Luiz levantou a mão.
Sim, bom dia a todos. Seja bem-vindo. Luiz Bom Menequino, dia. sou obstetra. Tudo bem, Aparecida? Tudo jóia, Luiz. Aqui? Ele é conhecido aqui como Menequino. Não, o que eu gostaria de questioná-lo, se essa paciente tinha algum antecedente, né, de hipertensão, obesidade, alguma coisa que mostraria a nós alguma predisposição a essa situação tão grave. Né? Não, Porque não nós tinha, sabemos Luiz. que nem diabetes, nada, porque o Não. óbito com 29 semanas, o que eu estou achando estranho é o óbito com 29 semanas, Não, e mas... foi logo após os sintomas. Foi bolsa rota, alguma coisa, ou ela tinha Não, eu vou te já explicar. alguma coisa? Não, ela não tinha Agradeço. nenhum antecedente, tá? Eu esqueci de colocar no slide, eu até revisei e perguntei, fui perguntar se ela tinha algum antecedente, fui até o leito, né, para revisar o prontuário, mas eu vou explicar esse óbito. Nós trabalhamos, assim, já fomos... essa paciente, provavelmente, quando ela precisou de intubação, ela deve ter feito um nível de hipóxia, porque nós, na UTI, já evidenciamos óbitos que aconteceram assim. A paciente piora da questão pulmonar, e eles resolvem fazer a intubação, e agora nós estamos pedindo para que na intubação o obstetra esteja junto. Por quê? Muitas delas, inclusive, se nós temos uma idade gestacional viável, a gente pede para ser intubada já no centro cirúrgico conosco para a interrupção da gestação. Por quê? Nós já perdemos 3 fetos na intubação. A mãe piora muito, aí vai intubar, dá uma intercorrência na intubação e ela acaba perdendo esse feto. Então, hoje nós temos muito cuidado em relação a isso lá na universidade. No intubar, se é uma gestação de risco, a gente já faz isso dentro do centro cirúrgico, a paciente ali com a equipe de obstetrícia, porque as 2 vezes que aconteceram, uma vez foi uma dificuldade no intubar, e aí a mãe fez uma hipóxia grave, foi a óbito, e a outra, a mãe intubou, mas logo depois o feto foi a óbito. Então, esse óbito, às vezes, é pelo próprio regime de hipóxia que acontece da doença. Eu não sei se todos concordam, mas eu tenho essa visão. E falando para a professora, eu sou a professora responsável pelo ambulatório de hipertensão gestacional e de diabetes da Universidade Federal. Então, assim, nós temos esses ambulatórios e eu adorei essa casa, viu? Porque às vezes nós trabalhamos com pacientes do interior e que nós não conseguimos que ela volte para a sua cidade, ela tem que ficar conosco aqui na capital. Lembrando que o estado de Mato Grosso é um estado atípico, nós temos uma área territorial muito grande, então, para nós, os municípios ficam todos a 800, 1.000 quilômetros do nosso atendimento e, infelizmente, ainda Cuiabá é a referência. Vocês estão vendo meu slide? Doutor Zaccoreta? Sim. Só para pegar o gancho aí da fala da doutora Maria e do que o senhor colocou em relação a essas casas, só queria enfatizar que nós já contamos hoje com 33 casas de gestante, bebê e puérpera dentro dos nossos estados. O ano passado, nós distribuímos recurso pela portaria 2222 para os municípios, estados, né, que foram contemplados, pudesse manter essas gestantes próximas ao serviço, liberando, inclusive, diária, né? Mato Grosso é um estado que está com quase 5 milhões na conta para garantir o monitoramento e o distanciamento social dessas gestantes. Então, nós estamos cobrando isso, nós estamos monitorando e pedindo para os estados também atualizar seus planos de ação da Rede Cegonha para que a gente implante essas casas de gestante, bebê e puérpera, principalmente nesse momento que a gente se encontra. Muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui e mostrar essa imagem para vocês. Estão vendo minha tela? Sim. Tá. Apoiando o que o doutor Menequino falou, nos trouxe com muita sabedoria, quero falar aqui para os nossos colegas da atenção primária. Então, as grávidas como grupo, todas, elas têm mais risco de evolução desfavorável frente à Covid-19. Mas existem subgrupos para os quais nós temos que estar muito mais atentos. Então, vejam que se a paciente tem um quadro que
é um pouco arrastado, só tem tosse ou febre persistente, ou só tem tosse persistente, mas tem fator de risco, ela já é considerada moderado. E dentro desses fatores de risco, mulheres com diabetes, com doença cardiovascular, com obesidade, com hipertensão, ou no terceiro trimestre, que são quando as pacientes ficam mais graves. Então, queria aqui agradecer a participação do Dr. Menequino e dizer assim, todas as pacientes são importantes, mas tem subgrupos para os quais temos que ficar mais atentos ainda. Obrigado. Aqui temos outro comentário do Dr. Yurian. É importante o segmento na atenção primária da paciente, no primeiro atendimento médico, mediante o ingresso domiciliar, o segmento estrito para as pacientes da UBS. Gente, quem vai mudar a realidade do país não vai ser a UTI. Ou seja, toda vez que chega uma paciente na UTI, nós temos que nos perguntar o que aconteceu antes dela chegar à UTI. O que poderia ter sido feito antes? Ou se podia ter chegado de maneira mais oportuna? Acho que é totalmente pertinente o comentário do Dr. Yurian aqui. Mas eu gostaria de lembrar também que uma equipe bem treinada de UTI salva vidas. Com Tá? Então, certeza. assim, eu trouxe esse caso para mostrar que essa paciente só saiu viva porque hoje o Hospital Júlio Miller é a única UTI do estado onde todos os médicos que atuam nelas têm a habilitação de intensivista. Todos são intensivistas. Muito e nós bem. temos, assim, vários casos muito graves e a nossa mortalidade é muito pequena. Nós, de fevereiro para cá, nós perdemos 2 grávidas só. E essa era a terceira marcada. E como ela saiu viva, eu troquei o caso, tá, gente? Eu acabei fazendo uma revisão desse caso depois do dia 26 de abril. Eu já estava com a aula pronta em outra, e eu trouxe porque isso aí me entusiasmou muito. Mas eu acho que toda a equipe merece realmente parabéns, porque o trabalho foi muito bom e a paciente saiu bem. O que a gente precisa valorizar, eu acho que isso também tem sido muito bom para nós, é que a gente tem trabalhado em conjunto e aprender a trabalhar com intensivista, que eu acho que era mais difícil para o obstetra, não para nós que estamos no hospital escola, que a gente atende pacientes com gravidades mais intensas, mas o que a gente tem observado é que vários locais têm tido um acesso e têm trabalhado em conjunto, né, o médico que assiste na base, na unidade básica de saúde, junto com o intensivista, o que é muito produtivo e muito bom. Então, parabéns aí pela evolução e que o caso, que bom, que ficou bem, né? Mas eu acho que a gente tem que chamar a atenção, porque é importante quem trabalha na unidade básica reconhecer os principais sinais ou sintomas e saber quando que ele tem que encaminhar ou não essa paciente e que cuidados essas pacientes merecem, né? Em relação ao caso que você falou sobre alteração na intubação, nós não temos um número tão grande assim de pacientes, mas quem teve um número grande de pacientes, que é o caso da USP, que já atendeu mais de 150 pacientes que foram para a UTI, e muitas delas, né, foram intubadas, eles têm colocado que o procedimento, ele deve ser postergado se a paciente apresenta avaliação fetal adequada. Então, se intuba a paciente e continua se avaliando, fazendo o cardiotoco da paciente. Se está tudo bem, que não se deve se fazer uma interrupção naquele momento. Nós não tivemos óbito fetal, e eles também tiveram muito poucos. Então, eu acho que aí talvez a paciente ela já estivesse com alterações bem mais graves, né? E que a gente acabou não vendo isso e não fazendo o diagnóstico antes. Professora, nós tivemos poucos óbitos fetais. Eu estou falando que 2 óbitos nós relacionamos a isso, né? Que foi uma piora, talvez é isso, a piora da paciente, ela ficou muito grave, baixou muito a saturação.
E como eu trabalho com alto risco também, assim, eu sempre falo, nós nunca podemos esquecer a hipóxia da placenta, né? Se você tem uma mãe mal oxigenada, a placenta vai estar mal oxigenada também. Então, talvez foi porque a paciente estava muito grave, a outra realmente foi uma dificuldade de intubação, demoraram para intubar, a mãe fez uma parada e aí o feto foi a óbito. Eu acho que esse é o medo. Se você tem um feto super viável, sua UTI está à disposição e ela tem um risco, é uma paciente muito grave, que na intubação pode ter uma intercorrência, a gente tem feito isso dentro do centro cirúrgico. Se precisou, nós estamos prontos para interromper a gravidez e salvar pelo menos a vida do feto. Porque nós não queremos perder outro feto, como aconteceu nesse caso, em que teve uma complicação, a mãe teve uma parada e nós perdemos o feto. E era um feto viável, de 35 semanas. Tá? Então, o que eu estou chamando a atenção é para alguém que entende de fisiologia de placenta. Essa paciente lá no interior, eu não sei as condições que ela foi entubada, não sei quanto ela fez de hipóxia. Esse feto pode ter sido uma dificuldade na intubação, a mãe ter feito hipóxia. A gente sabe que qualquer hipóxia materna é consequente de qualquer hipóxia placentária, e o feto tem a chance de ir a óbito, sim. Zaconeta, você está sem som. Temos alguém levantando a mão aqui, que é o doutor Yurian. Pode falar, doutor. Oi, boa tarde. Bom dia. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a equipe da UTI do hospital. Eu sou médico intensivista e cada vez que olho um caso desse, me sinto mais orgulhoso ainda, porque é uma paciente que, apesar de toda a complicação, recibiu uma alta da UTI, não sendo assim favorável com o feto. Também como médico intensivista, sou médico da família. Minha formação é lá em Cuba. E o que eu falava com respeito, eu sempre he falado de uma retroalimentação das áreas de atenção, pronto-socorros, UBS, com relação, e UPAs com relação às UBS, porque o médico da família não tem como conhecer que a grávida foi ou tuvo um atendimento en una atención hospitalar, ya sea en una UBS o pronto atendimiento, y al otro día, él no tiene cómo conocer que esa paciente tive ese atendimiento. Entonces, es bueno aclarar una retroalimentación de esas unidades con la UBS, porque así ya al otro día un médico sabiendo, tengo conocimiento de que la paciente procuró atendimiento médico, tem que entrar su equipo a buscar a esa paciente y ver qué es lo que aconteció. Hacer un ingreso domiciliar, tener un seguimiento de ella por varios días y así darse cuenta de las complicaciones que ella tiene. Essa Obrigado, casa, doutor Yuri. Com certeza, acho que o sistema, todos os níveis do sistema têm que se falar entre si, né? Acho que isso é realmente muito importante. porque estamos perdiendo muchas pacientes con muchas complicaciones, pacientes que pueden ser vistas na atención primaria. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Correto, obrigada. Professora, eu queria discutir um ponto aqui que nós temos visto em outras reuniões, que foi a curetagem da paciente. Como vocês nos colocaram, tiveram uma imagem sugestiva de endometrite e depois fez uma curetagem que só tinha coágulos. Nós já vimos, é interessante, viu, professora, como nós estamos construindo conhecimento juntos, porque isso que aconteceu no estado de vocês já aconteceu em outros centros. Então, acho que serve um alerta para a nossa construção, que, de fato, nós sabemos como é o útero de uma mulher gestante, em todos os trimestres. Nós sabemos como é o útero de uma mulher não gestante. Mas nós não sabemos direito como é que é o útero de uma mulher com 15, 18, 19 dias pós-parto. Então, às vezes, a imagem vem descrevendo pequena quantidade de restos, ou coágulos, ou líquido, e faz alusão a um diagnóstico de endometrite que não é. Então, no caso de vocês fizeram uma coletagem e isso ficou comprovado que eram apenas coágulos, e acho que isso serve para a construção do conhecimento nosso, de todos nós. A tendência é agora segura e não valorizar tanto a imagem
para dar o diagnóstico de endometrite nessas pacientes, sabe? Achei muito interessante. Professor, ó, eu vou voltar, assim, que eu sou uma médica, eu trabalho dentro da universidade há muito tempo, e eu sou uma pessoa defensora de que o médico, ele tem que ter uma boa formação técnica e tem que ter humanidade. E a formação técnica, ela é necessária. Se o senhor olhar a data da coletagem, foi dia 8 de abril, feriado em Cuiabá. A equipe, nós estávamos na nossa ausência dentro do hospital. Então, assim, talvez, eu também questionei a mesma coisa que o senhor questionou, talvez faltou experiência para quem viu aquele laudo e perceber, porque, assim, eu aceito do senhor que nós não conhecemos o útero da puérpera, mas um médico com bastante experiência, quando a gente olha, a gente fala, não, isso aqui pode ser mais coágulos, eu esperaria. Como o senhor, eu esperaria também, tá? Eu não discordo, quando eu voltei dia 9, eu já tinha coletado a paciente, tudo bem, né? Uma paciente grave, que não precisava ter sido manejada, mas tudo bem. Mas concordo com o senhor, nós temos que ter bastante perspicácia e fazer a coletagem somente quando você suspeitar realmente que essa paciente tenha restos. E isso, para quem está bem experiente, um ultrassonografista bem experiente, às vezes eles conseguem nos falar. Mas eu acho que aqui é tudo um aprendizado, então é bom a gente chamar a atenção para alertar que a gente está aprendendo e a gente está vendo as evoluções, né? E acho que, da mesma forma que eu acho que a gente está aprendendo muito com o intensivista também acaba aprendendo a avaliação na obstetrícia. Eu não sei se vocês estavam tendo dificuldade, mas a gente, no início, estava tendo muita dificuldade em fazer a pronação, que eu acho que é um dado importante, e que os intensivistas, eles reclamavam e discutiam, e a gente até entende o porquê, porque há dificuldade, né, na movimentação da paciente. Mas agora, eles já aceitam isso de uma melhor maneira. Aliás, eu acho que a pronação é uma coisa que a gente também devia espalhar e divulgar mais. Mesmo em pacientes que não tenham sintomas tão importantes, as gestantes, elas poderiam ser orientadas em casa em mudar o seu decúbito e ficar um pouco, né, para tentar melhorar a expansão pulmonar. Então, eu acho que é tudo um aprendizado, né? Então, eu também não vejo assim para você ficar tão preocupada, porque isso, a gente não tem condições de ficar o tempo todo, nós não temos uma UTI que a gente fique lá, como é que se fala, uma UTI obstétrica, que é o nosso sonho, quem sabe um dia a gente vai ter, né? A gente vai para a UTI de uma outra especialidade. Então, na verdade, a gente passa visitas e a gente é chamado, a gente não fica em acompanhamento direto, né, ao lado da paciente, como existem alguns lugares aqui que tem. Eu não sei, Zaconeta, você tem UTI específica de obstetrícia? Não, nós temos um hospital que tem uma UTI obstétrica, mas só temos um para o estado. Mas neste caso, a curetagem não foi indicada pelo intensivista, não. Ele chama, eu não sei, eu trabalho com a nossa UTI há muito tempo. Eu sou visitadora do hospital há mais de 10 anos. E a gente está sempre, porque como nós temos muitas pacientes, o estado de Mato Grosso é um estado muito grande, nós recebemos, o Menequino também faz isso lá no Santa Helena, eles recebem muita paciente grave, a gente recebe muita paciente complicada do interior. Nós somos terciários, então vem muita coisa. Então, há muito tempo eu já vou na UTI discutir HELP, discutir infecção, paciente às vezes chega com infecção grave, todas as patologias. Então, assim, eu tenho até essa equipe que está tocando a UTI hoje, a maioria já está há muito tempo lá. Então, assim, eu tenho um bom relacionamento com eles, a gente consegue. E, com certeza, eles não indicam, eles pedem para o obstetra, e o obstetra é que vai e avalia se precisa ou não. Não quero aqui desmerecer ninguém e falar, isso aqui é um aprendizado, mas esse aprendizado que o Brasil já perdeu há muito tempo, nós deixamos de aprender há muito tempo, agora que está se... Eu não sei, porque no meu estado agora que nós estamos tendo essa conexão de todos juntos, e isso é muito importante. Entendeu? Ótimo. Isso é muito importante. Eu já estive com a dona Inês pedindo justamente isso, para que a medicina básica se conectasse conosco, o hospital terciário, para que a gente troque figurinhas, para eles conseguirem mandar o paciente grave a tempo para mim, porque aqui acontece isso, às vezes o paciente não grave chega para nós, e o que é grave não chega. Então, assim, essas coisas.
Muito obrigado. Tem uma pergunta bem interessante aqui no chat, e eu vou dar a minha opinião. Pergunta como ficará o afastamento das gestantes das atividades laborais com o CID-Z20 depois da vacinação da mesma. O CID-Z20 é exposição a doenças transmissíveis. Isso é bonito aqui, porque vocês nos fazem perguntas que não estão no manual e que nós não sabemos, mas nós vamos dar a nossa opinião. Gente, a gestante é um grupo de risco. A vacinação reduzirá seu risco, mas o fato da gestante estar vacinada não implica em terminar com as medidas de distanciamento e de proteção. Então, a princípio, mesmo a grávida estando vacinada, ela deverá ter prioridade para trabalho remoto, deverá manter o distanciamento, deverá ser protegida, porque a reinfecção existe, a possibilidade de reinfecção ela existe. Não sei se a senhora quer comentar, professora Cristina. Não, eu concordo. Eu concordo, a gente tem que orientar, né, da mesma forma como você falou, a vacinação, é óbvio que ela vai ser importante, mas a paciente, ela tem que manter ainda o distanciamento físico, a higienização, e no trabalho, ela deve ser priorizada, principalmente se puder, home office, né? É que nem sempre isso é possível, né, Zaconeta? Mas na medida do possível, seria muito bom. Você está sem som. Eu coloquei aqui no chat, mesmo depois que terminar esta reunião, teremos muito prazer em responder as perguntas de vocês por e-mail. Vocês podem nos mandar as perguntas, nós teremos muito prazer em respondê-las. Ó, o manual, já tem o link aqui do manual, né, que estão pedindo aqui. Então, já tem o link do manual. No manual, eu acho que o manual, ele é um pouco extenso. Na verdade, a gente tentou já resumir, mas fica difícil. Agora ele vai ter uma segunda, não sei se eu posso falar segunda edição, mas teve uma atualização. Renovação, porque o que eu acho que todo mundo tem que entender é que o COVID, as orientações, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. O que a gente discutia há algum tempo atrás, hoje em dia, já as condutas elas foram alteradas. Então, quando a gente percebeu isso, então foram feitas mudanças e num tempo, acho que daqui a mais uma semana, uns 10 dias, já deve ter essa nova edição com todas essas novas orientações, né? Eu não sei se vocês falaram, um acompanhamento pré-natal para aquela paciente que já teve Covid, não ficou grave. Então, essa paciente, ela continua... O manual contempla isso, essa parte? Sim, ela continua fazendo o pré-natal com orientação adequada, tá certo? Com segmento, e ela fica sendo acompanhada de forma adequada. Se possível, por exemplo, tem lugares que nem adianta a gente pedir para ir para alto risco, porque não tem, né? Mas seria bom se elas tivessem um acompanhamento mais próximo. Hoje, na Universidade Federal, nós criamos um pré-natal para essas pacientes. Então, nós já estamos com umas 200 pacientes, nós acompanhamos lá, todas que tiveram comprovadamente a doença, nós estamos fazendo um acompanhamento, assim, em conjunto com a rede básica. Elas fazem o pré-natal na rede básica e pelo menos a cada 4 semanas, 6 semanas, dão uma passadinha conosco. Pode. Uma recomendação para essas pacientes é fazer um ultrassom mensal para avaliação do crescimento fetal, porque há alguma evidência na literatura de que elas teriam alterações do fluxo placentário. Isso. Então, apenas nós isso. Estamos fazendo isso e já estou documentando isso. Acho que logo vou publicar alguma coisa. Gente, chegamos ao meio-dia, professora Cristina. Muito bom. Mais uma sexta-feira feliz, Zaconeta, né? Aprendendo aqui com o que é passado para a gente, com essas discussões, que eu acho que elas são importantes para a gente dividir e a gente estar aprendendo o que as pessoas estão fazendo no nosso país, né? Com certeza. E, na verdade, a nossa intenção é a gente tentar diminuir um pouco
a morbidade e a mortalidade materna, porque nos preocupa muito, né? Sim, nós lhes pedimos que leiam o manual, divulguem o manual e estejam atentos. A professora Cristina, que gosta tanto de vocês, deu um spoiler aqui de que vai sair uma edição corrigida e vão sair também fluxogramas, ou seja, vão Não, ser é uma disponibilizados. edição alterada, né, Zaconeta? Ampliada. Porque eu virei e falei que o que acontece com o Covid? O Covid é dinâmico, as coisas mudam. Então, a gente escreveu algumas coisas no ano passado que atualmente elas já não são mais tão valorizadas, elas mudaram, então ele é dinâmico, né? Tudo bem. Acho que podemos encerrar, professora? Podemos sim. Então, eu agradeço a presença de todos, quero agradecer a presença da disponibilidade da professora, parabéns à sua equipe, ao seu trabalho, e que continue assim. E obrigada para todos que participaram, né? E aqui a nossa sala, ela está aberta à discussão, aos questionamentos, e que, se vocês quiserem ajudar de alguma forma, também estamos agradecidos por isso. E obrigado, viu, Zaconeta, pela sua presença e pelos seus ensinamentos. Uma boa tarde para você. Doutores, muito obrigado. Muito obrigado, professora Cristina, e muito obrigado aos nossos colegas que apresentaram o caso e que conduziram o caso com tanta sabedoria, e também muito obrigado aos nossos colegas, às vezes anônimos, da atenção primária, e que esperamos que nós continuemos trabalhando juntos para vencer a Covid-19. Nós, aqui do Ministério da Saúde, gostaríamos de agradecer mais uma semana de aprendizado, nessa possibilidade de estar nos aproximando da ponta, de quem está lá na operação, e dizer que nós estamos aqui à disposição de vocês para cada dia a gente poder estimular mais essas ações, né, nos colocando à disposição. Muito obrigado por mais uma semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Tchau.